Meus queridos amigos, outubro chegou chegando, 2023 se alongando para entrar em campo já e a Bolsa de Valores, para variar, segue meio louca, né? Lá nos Estados Unidos a coisa tá meio feia, na Europa a inflação comendo couro e eu nem vou falar da China, muito menos da Argentina para esse vídeo, não ficar muito triste com todo o respeito, mas mesmo assim o mercado brasileiro está indo bem e com tantas ações às vezes subindo, vai ficando às vezes cada vez mais difícil de encontrar ações descontadas para investir. Certo? Na verdade, não. Errado isso daqui. Hoje eu vou te mostrar 7 ações que ainda estão baratas, principalmente de acordo com os seus indicadores de valuation. Dito isso, vamos para a nossa primeira ação da lista, Klabin, P sobre L 5,3, PVP 2,73. A Klabin, como vocês bem sabem, é uma das maiores empresas de celulose do Brasil e do mundo. Realmente é gigante, né? E por que ela pode realmente estar barata? Por conta do crescimento que a empresa pode entregar ao longo dos próximos anos. Na Klabin, um negócio interessante é que nem sempre é interessante você ficar se apegando à análise com base no lucro líquido da empresa. Como ela é uma empresa de exportação de commodities, às vezes é legal você olhar a geração de caixa, o EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa da empresa, que vem subindo bastante. A questão da Klabin é que nesse momento a ação vem caindo por conta do receio do mercado com relação ao retorno que ela vai ter nos investimentos que ela está fazendo. A Klabin, ela está investindo muito, principalmente no projeto Puma II, que já está ali começando ali na segunda metade da sua conclusão, mas dependendo desse retorno sobre esse capital que a empresa está investindo, ela pode inclusive crescer sem gerar valor. É claro que isso não é, né, o histórico da empresa, ela cresce de forma orgânica, mas sempre gerando valor, sempre com boa execução nos seus projetos de crescimento, mas sim, o mercado precifica isso hoje por conta também do aumento do custo de capital. A gente tem uma taxa de juros alta hoje, então a dívida da empresa fica mais cara e ela é uma empresa intensiva em capital nos investimentos. Então, investindo mais com capital mais caro, a empresa ela precisa ser muito eficiente para que ela consiga crescer gerando valor. Já fica a dica, toda e qualquer empresa que você for investir, que você for ser sócio a partir de hoje, presta atenção nisso. Ao longo do tempo, a empresa está crescendo, mas qual que é a rentabilidade que ela está tendo? Ela está crescendo gerando valor para o acionista? Uma boa forma de você ver isso é justamente analisando os indicadores de rentabilidade como o ROIC e o ROI. O ROIC da Klabin é muito bom, o EBITDA vem crescendo nos últimos anos, mas esse retorno sobre o capital investido que a empresa informa nos seus releases é sem levar em consideração os investimentos que ela está fazendo, principalmente no Puma II. Quando ela começar a colher os resultados, por enquanto ela está queimando caixa para investir. Quando ela começar a colher os resultados, é que a gente vai ver se realmente valeu a pena ou não. Mas por esse preço, a empresa parece apresentar margem de segurança. É claro que em poucos minutos eu não consigo falar aqui tudo sobre a empresa, não dá para falar num vídeo apenas, e se realmente vale a pena investir nela ou não, também não depende só do preço, vai do perfil de cada investidor, da carteira de cada um e até mesmo do círculo de competência do investidor. Eu bem que queria te falar muito mais sobre a Klabin nesse vídeo aqui, eu gosto dela, só que eu preciso falar das outras ações sem que o vídeo fique tão longo. Já estou me empolgando demais, mas se você gostou da empresa, quer se aprofundar um pouquinho mais nos fundamentos, você nem precisa ir muito longe daqui não. Pode ver esse vídeo aqui, ou esse aqui, não sei, no qual eu dou uma analisada muito mais caprichada na empresa. O link está aqui na descrição também. E a próxima ação da nossa lista é Vale 3. Analisando os múltiplos a princípio, o desconto aparente realmente chama muita atenção. P sobre L 3,37, PVP 1,9, EV/EBITDA 3,04, dividend yield de cerca de 10% aproximadamente. E por que a gente pode dizer que está barata as ações da Vale? Vale a pena investir? Não vale? A gente precisa lembrar que a Vale também é exportadora de commodity, ela não tem controle sobre o preço do produto que ela vende. Ela vende minério de ferro, basicamente, a empresa é líder global na produção de minério, com cerca de 16% do market share global. Ou seja, é uma empresa que realmente é muito grande no que ela faz, mas ela está refém um pouco do preço das commodities. Então, se o preço do minério cai, a geração de caixa da empresa é impactada e chega um momento que nem vale a pena para ela, talvez, extrair minério de ferro se ele ficar muito barato. Ela deixa de ser rentável, passa a consumir caixa ao invés de gerar caixa de forma operacional. Mas a boa notícia é que mesmo que o preço do minério caia de forma significativa, a Vale ela tem margem ainda para seguir gerando caixa, para seguir
rentável, mesmo que o preço do minério caia bastante. É claro que se cair demais mesmo, aí fica insustentável para a empresa e a gente pode ter nos próximos anos, nos próximos meses e anos, o mundo crescendo menos e com isso a demanda pelo minério diminuindo, o preço também diminuindo e a empresa pagando menos dividendos. É claro, pode ser um bom investimento? Pode, mas quem investe em empresa de commodity tem que saber que é cíclico e que no meio do caminho ali o preço das ações é diretamente impactado pelo preço das commodities. Além disso, esses múltiplos aparentemente muito baixos, eles foram diretamente impactados pelo desempenho positivo que a empresa teve nos últimos meses, nos últimos anos, por conta da alta do preço do minério. Então, é muito não recorrente isso daí. O minério bateu as máximas e tal, então eu não esperaria isso de forma consistente e recorrente, sustentável para a empresa. Mas sim, por esse preço, pode ser um bom investimento, pode trazer um bom retorno no longo prazo, mesmo, repito mais uma vez, que o preço do minério caia. E na sequência, vamos de Itaúsa e TSA4. P sobre L, 6,4, PVP, 1,34. E por que Itaúsa pode estar barato? Será que vale a pena investir? Não vale? E a questão dos dividendos da empresa também. A minha opinião com relação à Itaúsa é muito simples. A empresa é uma holding não operacional que investe ali em participações em outras empresas. Ela é dona do Itaú, a Itaúsa não opera como um banco, mas ela é sócia do maior banco do Brasil. A Itaúsa não produz sapato, ela não opera ali uma fábrica de sapato, uma empresa que produz calçados, mas ela é dona da Alpargatas. A Itaúsa não atua operacionalmente no setor de saneamento, mas ela recentemente adquiriu uma empresa. Então você consegue se expor a esses setores, a essas empresas, através do investimento em Itaúsa. Além disso, se você somar o valor de mercado de todas as participações que a empresa detém, ele é maior do que o valor de mercado da Itaúsa, ou seja, você está comprando essas participações com desconto. É claro que pelo fato de ser uma holding, as holdings geralmente são negociadas com desconto por conta de maiores despesas que ela tem, enfim, mas segundo a própria empresa, esse desconto atualmente é maior do que deveria ser, ou seja, o preço não é justo. A empresa realmente está sendo negociada com desconto. Muita gente não gosta pelo fato dos dividendos estarem diminuindo, mas eu, como investidor de longo prazo e com muito tempo pela frente ainda, eu gosto de analisar de forma diferente. Eu olho a rentabilidade da empresa e o crescimento dos lucros. O que remunera o acionista é rentabilidade e o lucro líquido. É lucro líquido sobre patrimônio líquido, que é o que você tem de fato ali do ponto de vista contábil na empresa. Então, se esse lucro está saindo ou não da Itaúsa para o seu bolso na forma de dividendos, isso não me importa muito. O que me importa é que a empresa tenha uma boa rentabilidade e que ela reinvista esses lucros de forma eficiente. E a Itaúsa é uma empresa muito eficiente na alocação de capital, que é outro ponto que me faz investir na empresa. Então é como se eu terceirizasse isso daí. Se ela me pagasse dividendos, eu ia ter que procurar aonde reinvestir esses dividendos. A própria empresa já faz isso para mim de forma muito boa, na minha opinião, investindo ali em setores rentáveis de baixo risco, como o setor de energia, o setor de saneamento e diversificando cada vez mais o seu portfólio para não ficar tão dependente do Banco Itaú. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Itaúsa realmente ainda é uma boa empresa para se investir? Vale a pena ou não? Você acha que depois que ela começou a diminuir a distribuição de dividendos, parou de valer a pena, não é mais interessante? Eu preciso do seu comentário, eu preciso da sua opinião, porque é muito importante justamente para que eu possa saber a visão de vocês sobre as empresas que a gente está falando aqui, beleza? Então, não deixe de comentar. E embora aqui para a próxima empresa da nossa lista, que é outra produtora de commodity e muito conhecida por todos vocês, eu tenho certeza, Petrobras, Petri 4. E se você pede para aquele investidor que está começando a investir ali, iniciante, e que acabou de aprender a entender o que cada um dos múltiplos de valuation significam, provavelmente esse cara, esse investidor, vai achar que a Petrobras está praticamente de graça. P sobre L 2,67, PVP 1,06 e EV/EBITDA impressionante 1,81. Realmente muito descontada, mesmo e comparando com os pares internacionais ali, concorrentes da empresa, inclusive menos eficientes que a Petrobras, né, ou seja, com um custo de extração maior do que ela, mesmo assim ela está mais descontada, sem contar o fato de que pagou mais de 50% em dividendos nos últimos 12 meses com relação ao preço atual. E por que está barata? Por que pode ser um bom investimento? Porque a Petrobras está gerando muito caixa, está ficando mais eficiente, está vendendo ativos pouco lucrativos,
pouco rentáveis, reduzindo a dívida, pagando muitos dividendos, está realmente arrumando a casa de forma espetacular nos últimos anos, tem nada a ver com o que era a empresa na época que estourou a Lava Jato ali, só que por trás disso a gente tem os resultados dos últimos 12 meses muito impactados pela alta do preço do petróleo. Isso fez com que a Petrobras realmente conseguisse gerar muito caixa e pagar muitos dividendos. Além disso, a redução da dívida fez com que o payout da empresa aumentasse muito e a gente tem o risco político. O Lula, que é líder nas pesquisas, já afirmou que vai mexer na política de preços da Petrobras se ele ganhar a eleição. Com o primeiro turno ali, a gente viu que o Congresso ficou meio difícil para ele conseguir fazer política através da aprovação de projetos, então pode ser que realmente um eventual novo governo do PT, eles usem as estatais como Petrobras para fazer política, porque eles não precisam da aprovação do Congresso nessas empresas para mexer nas estatais, como eles precisam para aprovar os projetos no Senado e na Câmara dos Deputados. Vale a pena investir? Isso depende muito do investidor. A empresa ela pode sim continuar gerando muito caixa esse ano e nos próximos anos. Só o retorno em dividendos da Petrobras, para quem investiu na empresa em 2020 para 2021, já pagou ali, já tirou praticamente o risco. Quem investiu na Petrobras pelo preço médio ali de R$ 22, R$ 23, já recebeu tudo isso de volta nos últimos 2 anos na forma de dividendos. Então, realmente, a empresa está muito eficiente, está gerando muito caixa e pagando muito dividendos. É claro que existe esse risco que eu acabei de mencionar, vai de cada investidor diversificar, porque risco sempre vai existir. E vamos agora para o top 3 aqui. Não é recomendação de investimentos, nem de compra nem de venda, mas eu acho que sabendo diversificar bem a carteira, sem se expor demasiadamente a nenhum ativo, dá para ganhar dinheiro também com essas ações aqui e muito. A coisa não é simples demais, mas podemos dizer que vai ficando até mais interessante. Por que não, né? Só que antes de partir para as próximas ações, comenta hashtag até o final aqui, se você ficou até o final do vídeo aqui comigo, se você ficou até esse momento e vai ficar comigo até o final. A hashtag até o final é tradição aqui no Valor em Ação, só os fortes como você ficam até o final do vídeo. A próxima empresa que a gente vai comentar é queridinha de muitos de vocês, que eu sei, Banco do Brasil, BBAS3. P sobre L 4,88, PVP 0,74. E por que Banco do Brasil tá barato, podemos dizer? Essa nem é tão difícil de responder. Do ponto de vista operacional, o banco vem muito bem, o banco vem com uma carteira de crédito redondinha, muito exposta ao agronegócio, ao crédito consignado, baixo risco, bom retorno, um retorno interessante, Banco do Brasil pagando muitos dividendos, lucro crescendo acima do esperado, trimestre após trimestre, só que esse preço ele reflete o risco pelo fato do banco ser estatal, da mesma forma que a Petrobras, a gente pode ter um novo governo fazendo política ali, interferindo no custo de crédito, né, na distribuição de crédito por parte do banco, às vezes até, né, com o intuito de interferir no custo do crédito dos demais bancos. Isso aí já aconteceu aqui no Brasil, pode acontecer novamente, por isso que Banco do Brasil é negociado com desconto em relação aos pares privados e, na minha opinião, sempre vai ser. Se esse desconto é maior do que o que deveria, na sua opinião, pode ser que vale a pena investir no Banco do Brasil. Se não, se você não gosta, aí pode ser que seja mais interessante você ficar de fora, principalmente se você não suporta muito volatilidade, porque você pode esperar mais volatilidade num banco estatal do que em ações de bancos privados. Recentemente a gente viu o Banco do Brasil reportando uma rentabilidade muito interessante, até maior do que a do Bradesco, por exemplo, e o presidente da empresa dizendo que, segundo ele, de acordo com as perspectivas, o Banco do Brasil pode ser ainda mais rentável em 2023, 2024. Se isso vai acontecer ou não, é o que a gente vai ver. Falar até papagaio fala. Se eu fosse o presidente do Banco do Brasil, é claro que eu ia falar publicamente que o meu objetivo é fazer o banco ficar cada vez mais eficiente, cada vez mais rentável. Só que a gente sabe que pelo fato de ser estatal, como a própria Dilma já falou outras vezes, quem manda naquela bagaça é o governo, que é o sócio majoritário. BBAS3 é a antepenúltima ação do vídeo, mas eu falei muito sobre ela
no penúltimo vídeo do canal. Se você não viu, vale a pena você dar uma olhada depois que você terminar de ver esse vídeo aqui. É claro, a próxima ação da lista, diga-se de passagem, é uma ação que eu, particularmente, não tenho na minha carteira, mas isso não significa que eu não ache uma boa empresa. Muito pelo contrário. Na verdade, eu até gostaria de investir em todas as empresas bacanas do setor elétrico, que são muitas, mas deixaria de ser uma diversificação inteligente e passaria a ser até pulverização, né? E eu até acabaria me expondo demais ao setor, o que não é interessante. Além disso, a pedido de vocês, eu estou trazendo aqui nos vídeos outras empresas que não estão na minha carteira, mas que podem sim ser interessantes a depender do perfil do investidor, até para que a gente possa falar sobre o número maior de empresas, de ações, falar de temas diferentes também, e fazendo esse tipo de exercício eu acabo de vez em quando achando alguma coisa que pode ser interessante para acrescentar na minha própria carteira. E lembrando que quem manda nesse canal são vocês e não eu, produzo conteúdo para vocês. A ação em questão é ISA-CETEP TRPL4, que tem um PL de 5,4 vezes e um PVP de 0,99. E por que a ação está barata? Está inclusive caindo, sofrendo recentemente, será que vale a pena ou não? A questão da ISA-CETEP é o seguinte, provavelmente os dividendos da empresa vão diminuir ao longo de 2023, 2024. Por que isso vai acontecer? Porque, segundo a empresa vem anunciando ali, vem deixando transparecer nas suas declarações e nos seus fatos relevantes, o payout dela vai ser na média ali de cerca de 75% nos próximos anos. Por que isso vai fazer com que os dividendos diminuam? Porque no período mais recente, nos últimos anos, o payout da empresa foi bem acima de 100%, ali na casa batendo 130% às vezes, ou seja, é insustentável, de certa forma, a empresa distribuir muito mais que 100% do seu lucro. Você bate o olho ali e você vê que é insustentável. Porque se a empresa está lucrando X e pega e distribui muito mais do que isso ano após ano, uma hora ela vai ter que fechar um pouquinho a torneira para investir, para conseguir fazer com que esses dividendos continuem crescendo de forma sustentável. É claro que em empresas do setor elétrico, a gente tem principalmente a depreciação, que tem efeito no lucro líquido, mas não tem efeito caixa. Então, é possível sim, por exemplo, que uma empresa do segmento de transmissão distribua 100% do seu lucro por muitos anos, sem que isso seja, de certa forma, insustentável. Mas um valor muito acima disso já passa a ser inviável, porque a empresa tem que fazer investimentos, mesmo que não seja para crescimento, que seja pelo menos para manutenção dos seus ativos, das suas operações, para reposição da depreciação. E por que pode ser um bom investimento a Transmissão Paulista por esse preço atual? Para quem quer investir e já começar a receber bons dividendos, talvez não seja interessante. Mas se a empresa continuar desvalorizada e caindo, pelos investimentos que ela está fazendo e pelos investimentos que ela vai seguir fazendo nos próximos anos, pode ser que esse retorno a médio e longo prazo seja bacana. Como eu disse, você tem que ficar ligado na rentabilidade da empresa, no custo médio ponderado de capital que ela tem para investir, para crescer, e na rentabilidade, no retorno sobre o capital investido. Se a empresa gera valor, mesmo que ela não pague dividendos muito elevados por um tempo, lá na frente você pode ter certeza que esse retorno ele volta para o seu bolso. Se é isso que você está buscando como investidor na empresa ou não, isso fica a seu critério para saber se realmente é uma empresa que cabe na sua carteira. Às vezes está barata, está descontada, mas não é uma empresa interessante para você. E antes da gente passar para a última ação do vídeo, que coincidentemente ou não, é a que tem o PVP mais baixo hoje, de 0,67, você vai fazer o seguinte, você vai aqui embaixo, clicar no botão de inscrever-se e vem fazer parte da comunidade do Valor em Ação, da nossa família, que aos poucos tá ficando cada vez maior aqui. Tô gostando muito da galera chegando aqui, se inscrevendo. Eu fiz um vídeo ontem só sobre essa última empresa. Se você tiver interesse em se aprofundar de verdade nos fundamentos e no histórico de resultados da empresa que a gente vai ver aqui, é só você conferir esse vídeo. Eu tô falando de Sanepar, SAPRE 4, SAPRE 11, P sobre L de 4,92, PVP 0,67. Qual que é a bucha da Sanepar? Recentemente as ações caindo por conta dos resultados da empresa e foram muito impactados pelo fato dos custos e despesas terem aumentado muito por conta da inflação que a gente viu que explodiu
em 2021. A gente teve a pandemia também que impactou os resultados da empresa, a própria crise hídrica que a gente viveu. E é claro que uma empresa como a Sanepar, que presta serviço de saneamento, ela presta o serviço ali de fornecimento de água, coleta de esgoto, o crescimento do número de ligações de água e esgoto, isso vai fazer com que a empresa consiga aumentar a sua receita. Mas para isso ela precisa fazer muitos investimentos. Também é uma empresa intensiva em capital, ela precisa investir muito. Então, o que pesa mesmo na receita, para a receita crescer e acompanhar os custos e despesas, é o reajuste e as revisões tarifárias, que estão sendo postergados no caso da Sanepar. Então, é o risco regulatório da empresa que está se materializando. Isso é um risco. Quem investiu na Sanepar no ano passado, no ano retrasado, enfim, e já tinha ações da empresa, já deveria estar ciente disso, não pode ficar reclamando agora. Por isso que nesse tipo de empresa você precisa pesar as coisas. Risco regulatório, empresa estatal, investe com margem de segurança. É isso que eu faço, tanto em Banco do Brasil quanto em Sanepar. Nesse momento, na minha opinião, a empresa está descontada e pode sim ser um bom investimento no médio e longo prazo para quem tiver paciência e disciplina. Por quê? Porque mesmo que a rentabilidade da empresa diminua, um PVP de 0,67, dificilmente você vai tomar prejuízo mesmo. Você pode até ter um retorno mirrado, às vezes se as coisas derem muito errado ali na Sanepar, mas dificilmente você vai realmente tomar prejuízo. Mas como eu disse, quem investe na empresa precisa ficar ligado nisso, mesmo que isso se resolva, pode acontecer novamente, mesmo que a gente tenha um reajuste, uma revisão tarifária satisfatórios, que a empresa consiga de fato gerar valor, vai investir bastante por causa do marco do saneamento, mas daqui a 4, 5 anos a gente pode ter novamente isso sendo um problema na Sanepar, a gente pode ter crise hídrica de novo, então tudo isso é risco, e risco é coisa que você observa antes de investir e não depois. Beleza, meus amigos? Essas foram as ações. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!